A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico, ciclo circadiano, que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto de atenção aqui, que é o que os genes do ciclo circadiano regulam: metabolismo e comportamento. Ótimo. Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli, um organismo não circadiano. Então vamos entender a importância dessas três informações que a gente tem aqui nesse enunciado. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: metabolismo todo organismo tem, tanto a Synechococcus quanto a E. coli tem metabolismo, porque senão não se mantém vivo. Então, quando a E. coli, que é um organismo não circadiano, recebe genes do elongatus, o que ela está recebendo a mais, na verdade, são genes de comportamento, porque metabolismo os dois já tinham, certo? Então, esse daqui é o nosso diferencial, o comportamento. Beleza, agora vamos ver o que está perguntando. Estarão presentes no organismo geneticamente modificado os genes. Quem é o organismo geneticamente modificado? Escherichia coli, que foi quem recebeu esses genes. Então, estarão no organismo desses indivíduos geneticamente modificados os genes do metabolismo de E. coli apenas. Não, lembra que eu falei que ela recebeu do elongatus? Então, não apenas. Esse apenas aqui está errado. Ciclo circadiano de E. coli apenas. E. coli é um organismo não circadiano. Então, não existe ciclo circadiano em E. coli, até ela ter recebido, claro. Metabolismo do elongatus e ciclo circadiano de E. coli é o contrário, né? O que a E. coli recebeu foi o ciclo circadiano, metabolismo ela já tinha. Então, a C também está errada. Ciclo circadiano de elongatus, sim, foi o que ela recebeu, então aqui está ok. E do metabolismo de E. coli, que ela já tinha, ok. Então a gente tem a letra D. E aí o erro aqui da letra E, ciclo circadiano de elongatus e ciclo circadiano de E. coli? Não, a E. coli não tinha ciclo circadiano. Os funcionários de um zoológico observaram um aumento na taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentavam dificuldade na flutuação. Ó, aqui está a informação importante. Por causa do encharcamento de penas com água. O que a gente tem é que a pena de ave aquática ela não encharca porque ela tem uma proteção oleosa. Então, quando você vê pato, por exemplo, nadando numa lagoa, e ele está o tempo inteiro virando para trás para se cutucar, o que ele está fazendo, na verdade, é que ele está repondo esse óleo na pena para justamente impermeabilizar ela e ganhar flutuabilidade, porque a densidade do lipídio, do óleo em relação à água, acaba ajudando na flutuação, tá? O aumento na taxa de mortalidade dessas aves estava associado à redução na dilatação do papo? Não, porque a gente não está falando de um indivíduo que vai boiar por causa de ar ou por causa da dilatação. Então está errado. Reposição de penas das asas não tem a ver com voo, então não tem a ver com asas. Secreção da glândula uropigial. Chegamos, tá? A glândula uropigial ou uropigiana, ela fica em cima do bico das aves aquáticas e é por isso que elas ficam se cutucando a pena, principalmente embaixo do corpo, porque daí ela secreta esse lipídio por essa glândula, esse lipídio acaba passando para o bico e ela esfrega esse lipídio na pena para poder impermeabilizar e gerar flutuabilidade, tá? Então a gente tem aqui a letra C como correta. Vamos ver o erro das outras. Formação de membrana natatória, isso daqui são nos olhos das aves, tá? Então não tem nada a ver. Largura das cavidades dos ossos pneumáticos. Isso daqui tem a ver com voo também e não com flutuabilidade. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esse veneno. Então, aqui o primeiro ponto importante que a gente tem que analisar desse enunciado.
Não são os sapinhos que produzem o veneno. Eles conseguem, por meio da cadeia alimentar, se comportando como consumidores secundários. Então, os consumidores primários, que são formigas e cupins, se alimentam dos produtores, as plantas que produzem o veneno, agregam isso para eles, e aí os sapinhos, se alimentando das formigas e dos cupins, agregam isso no organismo. Então, existe um esquema de cadeia alimentar para o veneno conseguir chegar nesse sapinho. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das arabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. Por quê? Justamente porque não estão participando dessa cadeia alimentar natural. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causado pela diferença de umidade entre os ambientes, nada a ver com umidade. Ausência de alimentação natural. Então, vamos lá, vamos dar uma atenção especial para essa daqui, ó, tá? Vamos aprender a trabalhar com eliminação também. Por enquanto, essa daqui é a melhor. Adaptação ao novo ambiente? Não, porque a gente está oferecendo tudo no cativeiro, menos alimentação natural. Mudanças de comportamento? Não, porque ele continua se alimentando, só que se alimenta do que está sendo dado para ele lá no cativeiro. E variabilidade genética? Também não, porque no cativeiro não está sendo gerada essa variabilidade. Então, como eu disse, a gente está numa questão que tem a ver com alimentação e cadeia alimentar. Então, a gente tem como correta a letra B, a ausência de alimentação natural, que é onde eles conseguem, no caso formigas e cupins, eles conseguem esse veneno. A produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas as etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina, utilizando a tecnologia tradicional e o efeito dela no organismo. Tecnologia tradicional é a tecnologia que começou a ser utilizada lá no começo de produção de vacinas. Então não tem nada de técnica nova e tudo mais. É o básico do básico. Então vamos analisar o esquema aqui, ó. Tudo começa com a cultura de células, onde os vírus vão infectar. Com isso, a gente consegue aumentar a quantidade de vírus. Depois que esses vírus aumentaram bastante a quantidade, os cientistas isolam esses vírus e, por meio de um tratamento ou químico ou por calor, eles inativam esses vírus, ou seja, eles perdem a capacidade de se reproduzir no corpo do hospedeiro. Com isso, esses vírus, por meio da vacina, são aplicados no corpo do hospedeiro, e aí, como eles não conseguem se reproduzir, todo o sistema imunológico tem tempo de ir lá reconhecer, entender como ele funciona e aprender a combater. Sem reprodução viral, não tem sintomas. Essa é a sacada da vacina. Isso gera o aprendizado primário, né? A resposta imunológica primária. Só que com isso gera memória. E aí, num segundo contato com o vírus de verdade, quem é ativada é a resposta secundária, mais rápida, mais eficiente. E aí você fica protegido. Então, ó, o antígeno utilizado na vacina é o vírus utilizado na vacina. Causa um efeito protetor contra o vírus, por quê? Mata o vírus pela ligação. Não, vacina não tem a ver com matar o vírus, então tá fora. Aglutina o vírus por associação, muito menos, tá? Contém imunoglobulinas de defesa. Imunoglobulina é anticorpo. Então, quem contém imunoglobulina de defesa quando é aplicado é soro. Então, isso daqui, ó, é o conceito de soro e não de vacina. Induz a produção de proteínas neutralizadoras. Por enquanto, essa daqui é a ideal. Mantém a quantidade de anticorpos pré-existentes. Não existiam anticorpos pré-existentes. O corpo aprendeu a fabricar esses anticorpos no momento que o vírus foi introduzido. Ou seja, proteínas neutralizadoras são os anticorpos, as imunoglobulinas. Então, a gente tem como letra certa a letra D. Então, bora para a questão 98. E lembrando que, se você quiser mais dicas de biologia, vídeos curtos, infográficos, ficar por dentro do calendário de provas, enfim, tudo que você precisa para agilizar o seu estudo em biologia, segue lá no Instagram, Pido Biologia Vestibulares, lá também, que vai ter muita coisa legal e você vai acompanhando todo o processo e todo o conteúdo por lá, tá? E se você quer o curso completo, se você quer se preparar de verdade para o Enem, já clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e vai conhecer o meu curso.
Inclusive, na plataforma tem uma surpresa lá, que é o curso de Filosofia e Sociologia. Então, se você está numa escola pública, se você está numa rede particular que chega no terceiro, no segundo ano e não tem mais Filosofia e Sociologia, você está ficando para trás. E lá na plataforma Pido Biologia Vestibulares, você tem o curso de Filosofia e Sociologia. Então, não perde tempo, não fica na desvantagem, clica aqui no link da descrição e vai conhecer o curso que está com preço especial, inclusive no pacote. Adquirindo o curso de Biologia e de Filosofia e Sociologia juntos, você tem um desconto enorme de até R$70, beleza? Espero você lá na plataforma. Então, são aulas ao vivo, são aulas bem legais. Então, bora aqui. O bioma cerrado é caracterizado por apresentar uma ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Então, vamos primeiro entender o que são plantas exóticas, tá? Qualquer espécie exótica ou planta exótica que a gente fale, são espécies que não são nativas do local, foram trazidas pelo homem de alguma maneira e foram introduzidas nesse lugar, tá? Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido à sua agressividade e poder competitivo. Aqui, ó, a gente tem uma informação extremamente importante, que é a geração da competição. Toda vez que a gente trabalha com uma espécie exótica, que a gente introduz uma espécie exótica em um ambiente, a primeira coisa que a gente gera nesse ambiente é a competição. E naturalmente, você introduzindo um indivíduo novo ali, gerando competição com quem já estava lá, tecnicamente você vai gerar desvantagem para todo mundo. A gente tem que lembrar que a competição não é um tipo de interação onde um ou outro vence. É negativo para todo mundo, certo? Então é negativo para quem está chegando, mas é negativo também para quem já está lá. A pergunta: em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Então vamos entender aqui do que a gente está falando como consequência. Diversificar nichos ecológicos. Se você está gerando competição, significa que todos os indivíduos que estão competindo, eles ocupam o mesmo nicho ecológico, porque eles estão competindo por ele. Então não tem essa diversificação de nicho ecológico. Assorear as nascentes do bioma. Tecnicamente não, porque não falou nada de nascente, a gente está falando de pastagem, tá? Então, não foi citado isso no enunciado, a gente não leva isso em consideração. Então, também está fora. Dificultar a infiltração de água na terra. Não, porque a pastagem não tem esse poder de dificultar a infiltração. A gente está lidando exclusivamente com pastagem. Então, se fosse até outra espécie vegetal, outro tipo de plantio, tudo bem, mas pastagem não tem isso. Diminuir as espécies nativas do bioma. Por enquanto essa, por quê? Porque a gente está lidando com competição. Então, a competição, se a gente lembrar de um dos efeitos que ela acaba causando no final do processo, é justamente o poder de conseguir diminuir a população de quem já estava lá. E contribuir com a redução das queimadas. Não tem nada a ver você trocar com pastagem por queimadas. Então, a gente fica com a letra D de dado. Questão 99. O monstro de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue das pessoas diabéticas. Inclusive, uma curiosidade é que os primeiros análogos de GLP-1 eles surgiram a partir dessa ideia do monstro de Gila. Tá? Então, foi o início da pesquisa aí. Considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro? Então, vamos entender aqui, ó, quais características ele falou. Desertos dos Estados Unidos e ambiente com falta de comida, às vezes passar dias ou semanas sem comida, tá? Então, a gente teria aqui esse ambiente mais próximo: Cerrado, Pampas, Caatinga, Restinga ou Pantanal. Qual desses daqui vocês acham que colocaria essa condição de um ambiente quase desértico com falta de comida? Provavelmente o ambiente de Caatinga, letra C. Questão 101, uma questãozinha agora de anatomia, ó.
Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Então aqui, ó, essa informação é uma informação importante, ó. Uma região ocular repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila. Então, o que que é a pupila? A pupila, na verdade, é a abertura do olho, é o buraco. O colorido em volta da pupila é a íris, certo? Então, com a pupila dilatada, chega mais luz na retina, tá? Então, por enquanto, essa daqui faz bastante sentido. Por quê? Se a gente tem a pupila dilatada, ou seja, esse buraco do olho mais aberto, a gente tem uma maior chegada de luz no interior do globo ocular e, com isso, maior quantidade de reflexão. Vamos ver as outras alternativas. Retraída, chega mais luz vermelha à retina. Se a pupila está retraída, não tem como entrar mais luz. Então, retraída, a gente já tira fora e a gente elimina a letra B, C e D. Letra E, dilatada, chegam menos luzes. Não, quanto mais dilatada, mais luz está chegando. Então, a gente tem a letra A. Questão 102. O sashimi, filé de peixe cru, de baiacu, é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina termoestável, a tetradotoxina, que é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras do animal. Qual ação poderia evitar essa intoxicação? Criar os peixes em cativeiro? Não, porque o baiacu ele produz essa toxina. Então, ele estando em cativeiro ou ele estando em ambiente normal, você vai ter a produção de toxina do mesmo jeito. Então, aqui está fora. Realizar a pesca com redes. Você tirando com rede ou tirando com anzol dá no mesmo. Você não vai evitar a toxina. Consumir peixes cozidos ou fritos. Na verdade, depende, tá? O que importa aqui, ó, é gônadas e vísceras, que é onde tem a tetradotoxina. Tecnicamente, a gente não costuma comer as vísceras nem as gônadas do animal. Então, quando você come o sashimi, você está comendo a musculatura dele, o filé, e as vísceras e as gônadas já foram retiradas. Então, aqui está fora. Preparar o peixe em condições adequadas de higiene, não, porque a contaminação não vem de fora. A contaminação é interna, a tetradotoxina já está nele. Manusear o peixe sem provocar o rompimento dos órgãos internos. Aí sim, por quê? Porque a gente evita da tetradotoxina ser liberada das gônadas e dessas vísceras e acabar atingindo os músculos e contaminando os músculos, que é o que você vai comer depois quando você come o sashimi. Então a gente fica com a letra E. Olha a citologia aí no Enem. Alguém tinha alguma dúvida que ela não ia aparecer? Não, né? Então bora lá. Questão 103. A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente o fígado. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Então a ideia está exatamente aqui, ó, na lipase ácida. É aqui que a gente achou a resposta. Por quê? Lipase é uma enzima responsável por degradar, digerir e quebrar lipídios. E quando a gente pensa em procurar uma organela que é responsável por essa ideia da degradação, da quebra, da digestão, a gente tem que ir na organela lisossomos, certo? Por quê? A gente tem ribossomos, que é síntese proteica, a gente tem mitocôndria, que é metabolismo energético, peroxissomos, que é a quebra da água oxigenada por meio do uso da catalase, e o retículo endoplasmático liso, que está envolvido com a produção e síntese de substâncias à base de lipídios. Mas aí é produção e síntese, não quebra. Então a gente tem a letra A, lisossomos. Questão 104. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano de 2100,
No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus até o final desse século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, ou seja, ações que diminuam e que reduzam tanto a emissão quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Essa informação é importante, mas ela acaba gerando um pontinho ali de dúvida, e você já vai entender qual é a palavrinha-chave que vai resolver essa questão. Qual ação mitigadora auxilia na remoção? Apesar de aqui em cima ele ter falado em soluções mitigadoras que diminuam a quantidade de CO2 na atmosfera, aqui embaixo na pergunta em si, o que ele traz para a gente é uma ação de remoção. Então, não é simplesmente diminuir a emissão ou diminuir a quantidade, é remover da atmosfera. Então, qual ação de remoção desse gás está presente na atmosfera pode estar presente aqui nas alternativas. Plantar mais árvores. Então, com o crescimento das árvores, sim, você tem uma remoção de CO2 por meio da fotossíntese e crescimento. Vamos ver as outras. Vamos deixar essa daqui ali na nuvem ali. Instalar mais usinas eólicas. As usinas vão diminuir a emissão? Vai, mas vai ter remoção? Não vai. Então, essa daqui está fora. Ampliar o uso de energia solar, de novo, tem diminuição de emissão, mas não tem remoção de CO2 da atmosfera. Manter os combustíveis fósseis no solo, novamente diminuição de emissão, mas não remoção. E produzir menos resíduos sólidos urbanos, de novo, emissão e não remoção. Então, pensando em remoção, a gente tem a letra A. Questãozinha de genética aqui, ó, e bem legal, questão 107. A figura apresenta a herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie. Então, a gente tem um inseto macho com 4 bolinhas, uma fêmea com risquinho no meio, e a primeira geração desse cruzamento foi uma geração que saiu com as duas características ao mesmo tempo. Ou seja, a gente já tem a ideia aqui que a gente está trabalhando com um caso de ausência de dominância ou codominância, onde as duas características aparecem. Então, muito provavelmente, essa característica das duas bolinhas está sendo gerada por um alelo dominante que a gente vai chamar de azão, e a característica do risquinho por outro alelo dominante que a gente vai chamar de bezão. Ou seja, a primeira geração ela veio de um cruzamento onde a prole recebeu os dois alelos. Então, a gente tem azão, bezão para o macho e azão, bezão para a fêmea, onde apresentou as duas características ao mesmo tempo. Ótimo! Qual alternativa representa a proporção fenotípica da prole resultante do cruzamento entre indivíduos da primeira geração? Ou seja, o que ele quer então? Ele quer um cruzamento de azão-bezão com azão-bezão. A gente faz aqui o nosso quadro de cruzamento, azão-bezão com azão-bezão. Eu tenho aqui azão-azão, azão-bezão, azão-bezão, bezão, bezão. Analisando lá em cima, geralmente quando a gente tem os parentais, a gente tem os parentais puros. Então, a gente teria aqui azão-azão e aqui bezão-bezão, gerando 100% da prole com a mistura dos dois alelos, azão-bezão. Se a gente pegar esse quadro e transferir para cá, o que a gente tem é 1 azão-azão para 2 azão-bezão para 1 bezão-bezão, certo? Ou seja, a gente fica com a letra E. Um desse daqui, que seria o azão-azão, um desse daqui, que seria o bezão-bezão, e 2 desse daqui, azão-bezão para os dois. Então, letra E. Questão 111. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Então, a gente tem um esqueminha aqui que mostra, inicialmente, os excrementos animais, etapa 1, né? Os excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Na etapa 2, dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás metano e adubo.
Etapa 3. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor, então é aproveitar esse gás metano e não liberar ele na atmosfera. E 4. As sobras servem como fertilizante. Então, tudo é aproveitado na ideia da biodigestão. Dar o destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar. Então, etapa 4, as sobras servem como fertilizante. Bioacumulação de toxinas nas plantas? Não tem toxina. A gente está falando de fertilizante, de coisa natural. Então, aqui está fora, não tem toxina. Eutrofização dos corpos d'água? Essa daqui eu acho legal a gente deixar na nuvem, tá? Porque a eutrofização é o mais provável de a gente conseguir evitar. Destruição da camada de ozônio? Não, porque aqui não tem a etapa do metano. O metano já foi recolhido antes, então está fora. Ocorrência de invasão térmica. Desculpa, inversão térmica. De novo, você não está eliminando gases na atmosfera porque o metano foi coletado. E produção de chuva ácida. De novo, coleta de metano. Então a gente fica com eutrofização porque esses fertilizantes, se caírem em corpos d'água, podem servir de alimento para algas do plâncton, e essas algas gerarem uma superreprodução e a partir daí desencadear o processo de eutrofização. Então, o correto é a letra B. Questão 112, uma de vitaminas aqui, ó. Golden Rice, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida em beta-caroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvida para ajudar a combater a doença decorrente da deficiência dessa vitamina. Para a obtenção dessa variedade de arroz, foram utilizados métodos de engenharia genética. Esse alimento contribui para diminuir a carência associada a qual doença? Já falou aqui em cima, ó, vitamina A gente tem xeroftalmia ou cegueira noturna. Letra D de dado. Questão 116. As cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostos por até 90% de óxidos de ferro e contém solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperaturas que atingem quase 70 graus Celsius na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies e distribuição restrita. A palavra aqui, ó, é bem importante. A distribuição é muito fechada naquele local, certo? A seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies. Então, primeiro, seleção adaptativa, seleção de espécies que são adaptadas àquela situação daquele ambiente. Então, a gente está lidando com espécies que a gente fala que são somente daquele lugar, ou seja, letra C, espécies endêmicas, espécies daquele local somente. E chegamos à última questão do Enem 2025, questões de biologia do Enem 2025. Eu espero que você tenha gostado dessa correção. Não esquece que toda semana vai ter live de correção de exercícios, de dicas aqui no YouTube, no Pido Biologia Vestibulares. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like nesse vídeo para ele poder ser espalhado e eu espero você toda semana nas nossas lives que muito provavelmente vão acontecer durante a noite. Espero eu, às terças-feiras ou às sextas-feiras, mas mais precisamente nas terças-feiras, tá? Mas vai estar tudo na aba ali de ao vivo, vai ter tudo em breve, vai estar tudo descrito ali, vai ter um cronograma já pronto das lives, então é só ficar ligado, acompanhar. Em breve vai ter a nossa comunidade aqui também, que vai ter muita dica, muita coisa colocada ali. Então eu espero você, não se esquece de inscrever no canal e clica aqui no link da descrição para você conhecer o curso de Biologia completo, que vai do dia 30 de abril, dia 30 de março, até a semana do Enem, agora no ano de 2026, com aulas ao vivo, correções de exercício, listas de exercício, muita coisa para preparar você para o Enem, tá? Então, bora lá. Questão 129. O ácido úsnico é retirado de líquens e foi testado contra diversas espécies conforme o quadro. Então, eles testaram contra larvas de Aedes aegypti, mosquito. Teve baixa eficiência, tá? Eles testaram, deixa eu trocar a caneta. Eles testaram, então, baixa eficiência. Então, tecnicamente, não funcionou legal para Aedes aegypti. Tecnicamente, também não vai funcionar legal para quem? Para dengue, né?
que é a doença que a gente está lidando. Bacilo de Koch, média eficiência. Então, a gente tem aqui que dar um pontinho de atenção aqui, média eficiência, bacilo de Koch, a gente está lidando com a hanseníase, tá? Moluscos aquáticos adultos, alta eficiência. Então, aqui, ó, importante, apresentou uma alta eficiência contra moluscos, ou seja, qualquer doença que pode ser transmitida por moluscos adultos. Pernilongo, média eficiência. Então, a gente tem um ponto de atenção aqui, mas não foi o que se esperava. E aí, toda doença que pode ser transmitida por mosquito, assim como a dengue, zika, chikungunya, malária, enfim, doenças transmitidas por mosquitos. E vermes plateumintos, baixa eficiência ou ineficiente, nem apresentou resultado nenhum. Então, contra esses vermes, a gente nem tem que dar atenção. O ácido úsnico mostrou-se mais indicado para o controle da... A gente está falando de doença transmitida, então, por moluscos aquáticos adultos. A gente está falando de caramujos, a gente está falando da letra A, esquistossomose. Por quê? Febre amarela, pernilongo, então tá fora. Coqueluche, é transmitida via secreção, pela tosse, tá fora. Tuberculose, é o bacilo de Koch. Eu tinha falado, acho que hanseníase, né? É a tuberculose. Então tá fora. E dengue, a baixa eficiência contra o Aedes aegypti, tá fora também. Então, letra A, esquistossomose. Então, muito obrigado por ficar comigo até o final dessa correção. Se inscreve no canal, eu espero você nos próximos vídeos. Esse canal vai crescer muito ainda. Eu tô aqui para ajudar você a chegar no seu objetivo, a conquistar seu sonho de entrar numa universidade federal através do Enem. E a gente vai junto nessa caminhada. Um forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.